Tengu, o mistério dos homens-pássaro. Tengu ou sentinelas, ou mesmo cães celestiais, são criaturas sobrenaturais encontradas no folclore japonês, usadas amplamente na arte, bem como na literatura e mitologias religiosas. Eles são uma das classes mais conhecidas de yokai, ou demônios, embora esta classificação não impeça sua adoração ocasional, na forma de espíritos de deuses reverenciados como o Shintokami. Embora o termo Tengu tenha sido derivado da designação chinesa para um tipo de demônio semelhante a um cachorro, que se diz Changou, na cultura japonesa, esses espíritos foram originalmente pensados para assumirem características da forma tanto humana quanto de aves de rapina. Nas fontes mais antigas, os Tengu foram realmente retratados com bicos, mas em representações posteriores, essas características receberam formas antropomórficas, com narizes muito longos, característica essa que predomina até hoje no imaginário moderno, o qual se transformou no aspecto definitivo de sua imagem no Japão. Na cultura japonesa, bico longo significa estranho, estrangeiro, misterioso e por vezes assustador. Um ser que possui conhecimento diferenciado da cultura local, podendo ser sobre-humano. Portanto, a imagem japonesa que retrata o Tengu a utiliza para representar a maneira como os japoneses percebiam essas misteriosas criaturas, entidades com grande e incompreensível poder. O Tengu também é considerado a divindade do macaco shintoísta, que, segundo se diz, lança luz sobre o céu e a terra. O shintoísmo é a espiritualidade tradicional do Japão. A palavra Shinto, que significa caminho dos deuses, foi adotada do chinês antigo, escrito através da combinação de dois fragmentos vocálicos, dando alusão a deuses ou espíritos. Por fim, o shintoísmo tem suas práticas espirituais derivadas de diversas tradições pré-históricas japonesas. Alguns especialistas teorizam que um personagem histórico por nome Sarutahiro era considerado como Deus Sol, sendo adorado na região de Ise, local hoje considerado o berço espiritual do Japão, antes da popularização de Amaterasu, a deusa shintoísta do Sol, ancestral da família real do Japão. Seu nome completo é Amaterasu Omikami, que significa gloriosa deusa que brilha no céu. Aqui vemos uma similaridade com os deuses de outras culturas, tanto asiáticas como médio-orientais, sempre com a conotação de seres vindos do céu, sugerindo assim que a descida de entidades aladas com poderes sobre-humanos à Terra no passado distante foi de fato um evento real e mundial. Amaterasu também é considerada a criadora da tecnologia do cultivo de arroz e da farinha, do uso do bicho da seda e de tecer com um tear. Aqui percebemos que esses seres, assim como na Suméria, ensinaram conhecimentos avançados às civilizações ancestrais asiáticas. Da mesma forma, vemos algo parecido na obtenção de tecnologias por parte de civilizações antediluvianas, descendentes de Caim, em especial a linhagem de Tubal-Caim, que recebeu conhecimentos proibidos de uma linhagem decaída de anjos, a fim de forjarem armas para a guerra, profanando assim toda a criação de Deus, ao derramar sangue por todo o planeta, da mesma forma como fez Caim com seu irmão Abel. Outros, no entanto, receberam conhecimentos capazes de desvendar os segredos dos astros, o que resultou na grande quantidade de adoração a deuses pagãos através do tempo, corrompendo desta forma toda a humanidade. Esse seria, então, o limiar de uma consciência quase onipresente no planeta, onde as forças do mal poderão atuar como deuses, estando parcialmente em todos os lares dos cidadãos da Terra, através da rede mundial de computadores, a internet. Aqui vemos mais uma vez aqueles que desceram do céu tentarem imitar a onipresença de Deus através da tecnologia. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dessa forma,
A constante mudança da imagem de seres históricos misteriosos como os Tengu apontam para o fato de que a humanidade pré-histórica adorou literalmente a anjos caídos, os reverenciando como espíritos protetores ao invés de maus. Isso claramente nos mostra que o que essas entidades sempre buscaram foi adoração para si. Em textos japoneses antigos, os Tengu são muitas vezes apresentados como espíritos guardiões das montanhas e das florestas, não perdendo, no entanto, sua fama de espíritos perigosos. Não é de se admirar que o budismo sustentou por muito tempo que os Tengu foram, na verdade, demônios perturbadores e arautos da guerra. Com o passar do tempo, essa imagem foi gradualmente se suavizando como espíritos protetores, embora ainda perigosos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Os Tengu também estão associados à prática cética do Shugendo, ou seja, o pensamento filosófico que prega a abstenção dos prazeres e do conforto material, em busca do aperfeiçoamento espiritual. O termo Tengu e os caracteres usados para escrevê-lo no idioma japonês foram herdados do nome de um antigo e feroz demônio do folclore chinês chamado Chang'o. A literatura chinesa atribui a essa misteriosa criatura uma variedade de descrições, mas na maioria das vezes é considerado como um monstro antropófago, canino e feroz, semelhante a uma estrela cadente ou cometa. Em relatos contidos em antigos pergaminhos chineses, eles são descritos como seres que produziam poderosos sons como de trovões, estimulando e trazendo guerra por onde quer que caíssem. Foram literalmente seres alados que caíram sobre a terra. Isso te lembra alguma coisa? Com certeza lembra anjos decaídos. Um relato posterior do Shuiji, uma coleção de histórias bizarras escritas por volta de 1791, descreve um Tiangô semelhante a um cachorro com um bico afiado e uma postura ereta. Assim, percebe-se que o Tiangô continental tem pouca semelhança com suas contrapartes japonesas. O capítulo 23 do Nihon Shoki, escrito em 720, também conhecido como Crônicas do Japão, sendo o segundo livro mais antigo sobre a história dessa cultura, contém a primeira menção registrada do misterioso Tengu no Japão. No relato ali apresentado, é dito que uma grande estrela cadente foi vista por um sacerdote budista que a identificou como uma sentinela celestial. Intrigantemente, esta descrição é idêntica com o Tiangô da China. Os registros dizem que depois da visão do misterioso corpo celeste, houve uma grande guerra. Desde então, o evento foi considerado pelos antigos como um mau presságio. Fica nítido aqui todos os atributos e características dos anjos caídos. Vieram de cima, possuíam asas, se disfarçavam de bons, mas na verdade eram maus. Ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade a fim de promover guerra com o propósito único de destruir a imagem que representava Deus. E foi justamente esse o motivo desses seres ensinarem tantos conhecimentos à humanidade antediluviana, para que ela se destruísse mutuamente. Ao contrário do que muitos pensam e que também foi amplamente difundido em culturas antigas, esses seres supostamente sábios e bondosos não nos ensinaram por afeição, pois eles sempre odiaram a humanidade, da mesma forma como seu Criador. Outra curiosidade sobre os Tengu é que, embora os caracteres chineses descrevam claramente seu nome, a fonética se difere completamente, talvez, é claro, por sua origem ser bem mais antiga do que os caracteres recentes. Pesquisadores importantes especulam que o antigo Tengu japonês pode representar um grupo de dois espíritos chineses, os Tiangô e os Hulijing. No entanto,
É provável que haja uma síntese entre as duas classes dos demônios chineses e os espíritos sentinelas, representados pela cultura indígena ancestral japonesa, através de um monstro canino feroz, denominado nesse dialeto por Kitsune. Iga no Chitsubone foi uma lendária mulher corajosa que existiu durante o período das cortes do norte e do sul do Japão. Filha de Shigehiro Shinozuka, carregava o título de Iga no Katumi, que, traduzido para nosso idioma, é o mesmo que governadora da província de Iga. Uma antiga arte japonesa retrata Iga no Chitsubone confrontando o espírito de Sasaki, o qual aparece com as asas e garras de um tengu. O Konjaku Monogatari, uma coleção de histórias publicadas no final do século XII d.C., no período Heian, é a última divisão da história clássica japonesa, indo de 794 a 1185. Contém alguns dos primeiros contos de Tengu, já caracterizados como seriam nos séculos vindouros. As histórias antigas dizem que essas criaturas eram adversárias do budismo, roubando constantemente seus templos e enganando seus fiéis com falsas imagens de Buda. Furtivamente, elas raptavam monges e os jogavam em lugares remotos. Dizem também que eles possuíam o corpo de mulheres atraentes a fim de seduzir homens santos e devotos, levando-os a quebrarem seus votos e profanarem suas crenças e religiões. De uma perspectiva teológica, os Tengu eram vistos como manifestações de Mara, que no sânscrito conota criaturas de desordem e ilusão, cujo único propósito era confundir aqueles que buscavam a iluminação. Curiosamente, uma identificação muito similar às sentinelas decaídas ou mesmo do próprio diabo. Ao longo dos séculos XII e XIII, foi produzido um número crescente de relatos que descreviam os vários problemas que os Tengu causavam ao mundo, sempre ligados ao sobrenatural, como de possuir pessoas, especialmente mulheres e meninas, numa espécie de possessão demoníaca. Além das suas ofensas contra o público em geral, os demônios descritos nos contos populares deste período também voltaram sua atenção para a família real. Muitos desses textos descrevem a possessão de pessoas por essas entidades, como no caso dos antigos textos do Kojidan, que falam de uma imperatriz que foi possuída por um espírito demoníaco. Também os textos de Ogakame, que relatam que um imperador foi cegado por um Tengu. Nas histórias do século XIII em diante, os Tengu são entendidos como sequestradores de crianças e jovens, especialmente aqueles que haviam estado em seus santuários, mesmo por acaso. As crianças, geralmente meninas, eram frequentemente devolvidas, enquanto que os monges eram encontrados amarrados no topo de árvores ou em outros lugares altos. Todas as vítimas dos Tengu voltavam, no entanto, em um estado de quase morte ou loucura, muitas das vezes depois de terem sido obrigadas a comerem esterco animal. Os Tengu descritos neste período eram muitas das vezes concebidos como espíritos maléficos e, como resultado, as criaturas tornaram-se fortemente associadas à vaidade e ao orgulho, assim como o diabo. Hoje, a expressão japonesa Tengu ni naru, que significa literalmente ele está virando um Tengu, ainda é usada para descrever uma pessoa presunçosa e má. Os Tengu também são comumente representados segurando leques mágicos chamados hawashiwa, que eram feitos de penas. Nos contos populares, esses leques às vezes têm a capacidade de aumentar ou diminuir o nariz de uma pessoa, mas geralmente são atribuídos a eles o poder de provocar grandes ventos. Uma história do ano de 1810
conta que em Asakusa houve um homem que caiu do céu, ficando estirado na rua completamente nu por um bom tempo. Encontrado por um fazendeiro que o ajudou, o homem ficou em sua casa até se recuperar. Ao ser questionado pelo fazendeiro o que havia acontecido com ele, o homem alegou que tinha saído para fazer as suas obrigações religiosas. Durante a sua jornada pelas montanhas, foi parado por um estranho monge que lhe fez muitas perguntas. Com o rosto escondido atrás de um leque emplumado, o homem parecia ser diferente de qualquer outro monge que ele já havia visto. Estando ele ainda a responder humildemente a todas as perguntas feitas pelo monge, sem que esperasse, este logo revelou sua verdadeira identidade. Um temível yokai de nariz comprido. Na cultura japonesa, os yokais são considerados espíritos perturbadores ou demônios. Assim, o homem acabou sendo levado pelo Daitengo Yokai de cara vermelha e mantido preso por 2 dias. Porém, o homem se recusava a contar tal ocorrido para o fazendeiro que o havia ajudado. Este, por sua vez, tinha a certeza de que o homem havia sido refém dos perigosos Tengo, os homens-pássaro. Além dos citados leques, vários outros estranhos acessórios estão associados aos Tengo, como por exemplo, um tipo de sandália alta, chamada Tengo Geta. Desta forma, os Tengo não eram apenas habitantes das montanhas budistas, mas também conhecidos como espíritos maquiavélicos e maus, capazes de usar magia para mudar sua forma original, a fim de enganarem aos homens. Não se admira, pois o próprio diabo se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Os contos antigos dizem que eles levavam as pessoas que capturavam para essas montanhas a fim de se divertirem com seus sofrimentos. Outro interessante relato, considerado verídico no Japão, está contido na história da visita do Shogun às montanhas de Nikko. As pessoas acreditavam tão profundamente nos Tengo e nos prejuízos que poderiam causar aos humanos que quando o Shogun Tokugawa Iemochi visitou as montanhas de Nikko em 1860, um anúncio foi colocado ao redor da floresta e dentro da aldeia com os seguintes dizeres: Tengo e outros demônios. Nosso Shogun pretende visitar o cemitério de Nikko em abril próximo, mas os demônios que vivem nas montanhas, como os Tengo, devem permitir que isso aconteça, sendo deslocados para outro lugar até que o Shogun se retire. Assim, muitas oferendas foram colocadas ao longo dos caminhos das montanhas, orações feitas e rituais realizados para garantir que os Tengo permitissem ao Shogun fazer uma visita segura. Dessa forma, os Tengo atenderam aos pedidos dos aldeões, aceitando suas oferendas e adorações, permitindo assim o Shogun visitar e passar pelas montanhas e visitar a aldeia em segurança. Não é difícil ver que em todo esse emaranhado de crenças e culturas populares do antigo Japão, prefiguram, assim como em muitas outras localidades continentais, um enfático indício de que nosso mundo, em um passado distante, foi visitado pelas mesmas criaturas, as quais deixaram legados que influenciaram e moldaram a Babilônia moderna, a qual presenciamos hoje em nossa sociedade atual.